Fala, turma, beleza? Vamos comentar o edital da Defensoria de Rondônia. Preste atenção que a gente vai trazer os pontos mais importantes. Também vamos trazer nossas apostas, beleza? Então fica aí com a gente e preste atenção. A banca organizadora é o Sebrasp, beleza? Você precisa se ligar, porque a prova objetiva escrita no dia 21 de janeiro, um sábado, à tarde, e a segunda fase já é no dia subsequente, tá? Pela manhã e pela tarde, dia 22 de janeiro. Então, esse é um ponto já, uma característica peculiar desse edital. Deixa eu pegar aqui o edital para vocês que fica mais fácil. Outra coisa interessante, tá? A gente tem o psicotécnico. Então, além da prova objetiva, sub e discursiva, você vai ter o psicotécnico logo após a discursiva, tá? O psicotécnico ele é eliminatório, preste atenção aí. E depois tem a prova oral e de títulos que é meramente classificatório, tá? A gente já vai para outra coisa interessante também que são os requisitos. Gente, o edital exige 2 anos de prática forense. Mas preste atenção que essa prática forense, ela termina a contagem do prazo no momento da inscrição, tá? Então, quando você se inscrever, eu de conta. E não da posse, como acontece em muitos concursos. Beleza? Esse tempo, ele pode ser considerado advocacia, para ter advocacia normal, né? Através de seus cargos que você exerce, inclusive de magistério superior. Um ponto interessante é estágio de direito nas defensorias, que pode ser antes da colação ou posterior. Então, você que for estagiário de defensoria pública, qualquer defensoria do Brasil, você consegue pontuar nos seus 2 anos aí de prática forense, beleza? Também, inclusive, consultoria, assessoria, se você for bacharel, tá? E trabalho voluntário também. Atividades gerais, né, eminentemente jurídicas. Então você consegue comprovar. O salário, gente, é um subsídio de 24.221 inicial. Obviamente que você tem ainda aí outros auxílios, tá? Auxílio saúde não, perdão, não sei, tá? Mas auxílio alimentação e entre outros aí. Das vagas, gente, são 5 vagas, tá? É, 3 na ampla concorrência, um para candidato que se declare com deficiência e outro para candidatos negros. O que mais que é importante aqui para vocês? É possível você pedir a isenção de taxas, tá? É, enfim, se você é de Rondônia, doador de sangue, doador de medula óssea, tem uma lei estadual que prevê, dá uma lidinha no edital que vocês conseguem. E a possibilidade, né, mais normal é a questão da hipossuficiência, geralmente para quem tem CAD único, tá? Dá uma olhadinha que vale a pena. Então vamos logo para o que interessa, tá, gente? As matérias, tá? A gente tem a prova escrita objetiva, são 100 questões divididas em 4 grupos a objetiva. Cada grupo, 25 questões, tá? O que é que me chama a atenção aqui do grupo 1? A gente tem direito urbanístico, fundiário e direito tributário, que não é tão comum, apesar de algumas coisas aí de fundiário já ter caído, já vem caindo em algumas defensorias, tá? E tributário também algumas vezes cai. E, enfim, além disso, nós temos direitos humanos, constitucional administrativo no grupo 1. No grupo 2, você tem penal, criminologia, execução penal e direito processual penal. No grupo 3, civil, consumidor, processo civil e direito sanitário. Tá? Tem muita coisa de saúde aí, plano de saúde, enfim. Não se assustem, tá? Essa parte é pequena e a gente vai no raio-x suprir para vocês. E o grupo 4, tá? Que a gente tem criança e adolescente, Sociologia Jurídica e Teoria Geral do Estado. Voltamos lá aí para o início da faculdade, tá? Quem fez uma boa faculdade no início já sai na frente em TGE, Teoria Geral do Estado. Tutela coletiva, e aí vem direito das pessoas idosas, das pessoas com deficiências, princípios
e funções institucionais da Defensoria Pública. Isso aqui, tá, gente? É a primeira fase, tá? São 100 questões, A, B, C, D, E, não é, de duas opções, são 5 opções que você tem aí. O Sebrasp às vezes costuma pedir, né? Mas são 5 opções, não anula uma questão errada, não é aquele tipo. Cada questão vale um ponto. Preste atenção aqui, são 5 horas a prova objetiva, tá? No segundo dia, vocês vão perceber que são 4 horas, a gente vai chegar lá. Você tem que ter, pelo menos, tá, 60% de aprovação, 60% de acerto, tá, no conjunto geral, e 30% no mínimo de cada grupo de disciplinas. Massa? Para você ir para a segunda fase, vocês precisam estar entre os 210 melhores colocados, tá? Para ter sua prova corrigida de segunda fase. Os 210 melhores colocados na ampla concorrência, com deficiência os 30 primeiros colocados e que se autodeclararem negros, os 60 primeiros colocados. Vamos voltar lá para a segunda fase. O que é interessante, tá? Na segunda fase são repetidas todas as matérias da primeira. Então, às vezes a gente tem uma diminuição dos grupos disciplinares, mas não. As matérias vão aqui iguais até a prova oral, beleza? Então, a primeira prova escrita são 3 questões e uma peça processual cível, e a segunda discursiva, que é na parte da tarde, já no dia posterior, bem cansativo, né, gente? 3 questões e uma peça processual de matéria criminal. São 4 horas, tá, gente? 4 horas. Questão de pontuação. A gente tem 30 pontos para as questões discursivas. São 3 questões discursivas, como a gente disse. Cada uma vale 10 pontos. E é para você fazer em 10 linhas. Pequeno espaço para você discorrer. Beleza? Pequeno. 10 linhas, 4 horas de prova. E a peça prática, ela vale até 20 pontos. E você tem até 90 linhas para escrever. Também é um espaço relativamente reduzido. Beleza? Isso tanto na peça criminal como na peça civil. Uma vai ser pela manhã e outra vai ser pela tarde. Fato importante para vocês saberem, você pode utilizar o material de consulta para a realização das provas discursivas, tá? Pode haver consulta à legislação. E o edital, ele já dá uma segurança, porque alguns não trazem segurança. Olha, João, se o meu material estiver grifado, se eu tiver alguma remissão, se eu tiver sublinhado, eu posso levar o material? Pode, tá? O edital já trouxe para você. Você pode conter evidências de utilização anterior, pode usar marca-texto, sublinhado, pode ter remissão, artigo, tá? Um outro artigo que você quer elencar ali, o artigo X ao Y, vale a pena na fundamentação para a segunda fase, isso ajuda muito. Post-it, clips, isso aí tudo vai ser permitido, beleza? Vão ser, como eu comentei antes, 210 candidatos na concorrência. Você tem que prestar muita atenção que o Sebrasp ele traz o cálculo aqui da pontuação da prova discursiva e ele tira muito ponto em português. Então, quem é desorganizado na escrita, no padrão, seguir o padrão, onde você pode escrever, atenção na escrita com erro ortográfico, vai perder muito ponto. Chega a perder aqui mais ou menos uns 20% da nota, você pode perder, tá? Da questão discursiva ao menos. Então, preste atenção. Quanto ao exame psicotécnico, gente, serão convocados para o psicotécnico, que vai ser antes da oral, os 77 mais bem classificados da ampla concorrência, tá? E quem se declarou com deficiência ou negros, todos eles que fizeram discursiva, que tiveram a discursiva, serão classificados. Um detalhe aqui importantíssimo, tá? Os 77 que vão para a prova, que vão para a discursiva, que vão para o psicotécnico e posteriormente, tendo tudo ok, vão para a oral, são os 77 mais bem classificados e mais bem classificados nas provas escritas e discursivas, tá? Então, você
vai ser levado em consideração só a nota da sua prova discursiva. É ignorada a pontuação da prova escrita objetiva, porque existe uma resolução desse ano, 2022, do Conselho Superior da Defensoria de Rondônia que diz isso. Tá? Então, você vai ter para sua peça ser corrigida, você tem que estar entre os 210. Mas para você ir para as demais fases, você tem que estar entre os 77 na discursiva. Percebeu a pequena grande diferença? João, então a objetiva não serve mais para nada. Serve sim. Depois, na classificação geral, a objetiva, ela conta. Tá? Vai contar uma média aritmética de todas as fases. Existe uma divisão, a proporção, distribuição da pontuação, mas conta sim a objetiva, tá? É somente para você ir para o psicotécnico. Muito importante essa informação, tá, gente? E outra coisa para vocês, quando vocês forem para a oral, obviamente, também será ignorada a prova escrita, tá? Mas é uma consequência, né? Porque você vai ter só o psicotécnico que pode eliminar, tá, gente? Tem uma série de testes psicotécnicos aqui. Quando você chegar nessa fase, vale a pena você dar uma lida nas resoluções. O edital traz quais são as resoluções do Conselho Regional de Psicologia, traz quais são os parâmetros, são aplicados algumas espécies de testes, tá? Então, de avaliações, vale a pena dar uma estudada e aprofundada aí, para não ficar de fora por conta de, às vezes, de alguns deslizes aí. Beleza? Quanto à prova oral, gente, 100 pontos, tá? Ela tem uma duração de até 20 minutos. Padrão Sebrasp, como é que vai acontecer aí? 4 perguntas. Uma de cada bloco. Você vai receber a questão já escrita no papel. Ele vai estar virado de cabeça para baixo o papel. Você vai virar e você vai ler em voz alta ou em voz baixa. E a partir do momento que você começa a ler, você pode dar o ok depois que está apto a responder a questão. E você vai ter os 20 minutos contados. Obviamente que o examinador vai poder perguntar detalhes para você. Beleza? Tudo certo aí, tranquilidade. Sim, tem que ter 60%, tá, da nota global da fase oral para você não ser excluído. Prova de títulos, ela vale até 10 pontos. O que me chama a atenção da prova de títulos, obviamente, vem sendo já bastante comum em outros editais, publicação de livro jurídico. A gente ensina muito no nosso formando a base, né, como você publicar um livro. A gente traz também facilidades para você encontrar um caminho da produção científica. Então, se você escreveu 2 artigos aí, ó, já conta meio ponto. Um livro jurídico, 1 ponto. Se você estagiou, tá, ou fez assessoria na área jurídica de defensoria pública com duração no mínimo 1 ano, você ganha 25 décimos por ano, tá? Então, pode chegar até 75. Parece pouco, tá, gente? Mas se você tem uma pós-graduação, 0,7, é importante ter. A gente diz muito no nosso curso, formando a base lá. A gente tem que ter pelo menos o ideal, ter uma especialização. Se puder escrever um livro, a gente dá o caminho também. Você pode aproveitar capítulos da sua monografia para publicar o livro, escrever artigos também. Você, enfim, a gente dá todo o passo a passo para você e é super importante porque no final você pode ganhar algumas posições ou não perder algumas outras posições, tá? Isso vai demorar aí, pode resultar em alguns anos de espera para ser chamado. Massa? Vamos então diretamente agora para as nossas apostas, matéria por matéria. Quem ficou aí até agora, comenta o que é que está achando e vem a parte mais especial do momento. Tá, gente? Ó, direitos humanos. Grande edital, completo, estilo Sebrasp. Se eu fosse dizer as apostas, tá? Eu vou dizer as principais as apostas que a gente grifou aqui para vocês. A parte do Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos, principalmente ali também a parte da Carta das Nações Unidas, Declaração Universal de Direitos Humanos, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, dentre outros, eu considero esses com maior probabilidade de ser cobrado na tua prova. Beleza? Constitucional.
os mais cobrados, que eu acho que pode cair na sua prova também, tá? Direitos e garantias fundamentais, anota aí, o ponto da Defensoria Pública e controle de constitucionalidade. Gente, por que é importante esses tópicos que eu estou dando para vocês? Se você já está no nível avançado, ou se você também vai fazer a prova para experimentar, quando chegar próximo à prova, dá uma atenção maior a esses pontos na hora da tua revisão. Então, nas últimas semanas, olha, preste atenção quais são os pontos que a gente está postando e dá uma focada nisso daí, beleza? Vale a pena demais ser feita uma análise de todas as provas passadas do Sebrasp, tá? Direito administrativo, gente. O que é que vocês não podem deixar de estudar? Responsabilidade civil do Estado, tá? E também eu estudaria a nova lei de licitações, saber o que é que ela cobra, o que é que ela se diferencia na lei de licitações anterior, tá? Urbanístico e fundiário, gente. Urbanístico eu focaria na parte da Constituição, ele cobra expressamente aqui o 182, 183 e 225 da Constituição. A parte de responsabilidades, tá? Responsabilidade administrativa, civil e penal, sobretudo a parte jurisprudencial, tem que estar fiadíssima, beleza? Direito fundiário, e eu daria uma atenção à posse agrária e espécies de desapropriação, sobretudo na parte agrária. Uso capião constitucional rural, também você tem que saber tudo sobre isso. Direito tributário, gente. Direito tributário. Muito. A turma não estuda muito, né, para a defensoria, mas volta e meia está aí, então você tem que ter uma familiaridade com a parte constitucional, parte de limitações do poder tributário, você tem que estar esperto, beleza? A obrigação tributária, aquela parte, o miolinho ali do CTN, também tem que estar na via, tá? Obrigação tributária, suspensão de crédito tributário, quem não decorou aí, modere e cocopá, tem que saber. Suspensão do crédito tributário, extinção do crédito tributário também, tem que saber. Cai muito, gente, cai muito, tá? E aí você já dá uma funilada e muita coisa. Preste atenção nos principais pontos que a gente traz no raio-x. No final de cada matéria, a gente traz os principais pontos. Isso é super importante. Na parte de direito penal, gente, o que é que vem caindo mais de Sebrasp é a parte de legislação, tá? Mesmo dos crimes em espécie. O principal é a lei antidrogas, que está sempre caindo, tá? A 11.343. Tem que estar sabendo. Lei Maria da Penha também, forte candidata. Crimes resultantes de preconceito de raça ou cor também, você não pode deixar de ler. E na parte do Código Penal, a parte de suspensão condicional da pena, livramento condicional, efeitos da condenação também. Enfim, tem que estar espertíssimo. Criminologia. Eu iria na parte dos modelos teóricos de criminologia. Tem que saber todos os modelos, tá? As teorias sociológicas tem que estar bem em mente. Execução penal. Obviamente você vai ter que ler toda a LEP, não tem como fugir, mas a parte da execução das penas em espécie, progressão de regime, livramento condicional, autorização de saída, detração, remissão da pena, tem que estar na mente, gente, tá? Suspensão condicional, tem que saber tudo, 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 tudo. Massa? Também daria uma atenção na Convenção Americana de Direitos Humanos, né, que é o Pacto São José da Costa Rica. Você já vai estar estudando ele também, né, quando for estudar Direitos Humanos. Fica ligadíssimo, tá? E tem o último capítulo, o último ponto do edital que chama a atenção, tá? A Defensoria Pública na Execução Penal, a legitimação social, tutela individual e coletiva dos presos realizada pela Defensoria. O tema aí de tutela coletiva dos presos é bem interessante e está bastante em voga, então apostaria na parte jurisprudencial também nesse ponto. Direito processual penal, gente. Foca na parte de inquérito, a lei de interceptação telefônica e a parte de prisões, gente. Prisão vai cair, tá? Aposto aí, faça um pix de R$1 aí para quem constatar que não caiu o tema de prisões na tua prova. Beleza, se não cair nada de prisão, medida cautelar, liberdade provisória, a gente faz um pix de R$1. Beleza? Nulidades e recursos também, fortes candidatos. Grandes temas para você ficar esperto. Direito civil, vai anotando, tá, gente? Vai anotando aí. Direito civil. Assim, nossos alunos, vocês perceberem aí embaixo, vocês vão constatar
na área do aluno o arquivo para vocês fazerem o download. Então, vocês não precisam anotar. Esse arquivo que já está grifado, vocês vão ter acesso. Só vocês, tá? Nome civil, direito civil, gente. Questão de nome, tá? De alteração de nome, preste atenção. Negócio jurídico, prescrição e decadência, responsabilidade civil, direito à laje e o principal, direito de família. Tá? Tudo envolvendo direito de família vai cair também na tua prova. Não tem como não cair na tua prova, tá? No teu final de semana aí de prova de Rondônia vai cair direito de família. Então você tem que ser craque em direito de família. Está revisando, tem um pouquinho mais de tempo ou não tem tempo, em direito civil você tem que estudar direito de família. Beleza? Condição sine qua non aí para passar. Consumidor, gente, a parte inicial de princípios, tá? Princípio lógico do CDC é importante você ter em mente. A questão de responsabilidade, de fato, do produto ou serviço, responsabilidade por vício também tem que estar ligado. A questão jurisprudencial de banco de dados, cadastro dos consumidores, sempre caindo nas tuas provas. Processo civil, focaria em sujeitos do processo, a parte da Defensoria Pública e a parte de recursos, tá? Recursos, e vocês têm que estar bem espertos, com muita atenção, que o CPC não tem para onde fugir, é muita lei seca mesmo, gente. A gente tem pouca jurisprudência, mas dá uma olhadinha lá, tá? No IAC, nas novidades importantes. E no capítulo da Defensoria Pública, preste atenção, a gente tem um capítulo da Defensoria Pública, né? Não tem tantos artigos assim, então preste atenção nas prerrogativas, prazo em dobro, intimação pessoal, sempre pode ser objeto da tua prova. Beleza? Direito sanitário, como eu falei para vocês no início lá, a parte de saúde na Constituição Federal, o SUS, vocês têm que estar espertos. Mas eu focaria mais em tudo, na parte toda jurisprudencial, tá? De direito de saúde. A questão de plano de saúde, roda e procedimento da ANS, a gente vê que tem sempre mudanças, então dá uma focada aí no seu direito, olha a fonte certa, a gente já teve algumas mudanças na questão do julgamento aí do rol de procedimentos. Batata que cai na tua prova, beleza? Criança e adolescente, gente. Criança e adolescente, você tem que saber mídia socioeducativa, vai ter que ler o sinal de tudo, parte de remissão, fique esperto, tem muita coisa para se ver, mas vale a pena. Sociologia jurídica e teoria geral do Estado. Gente, quem não fez um bom início da faculdade vai ter problemas aqui, tá? Mas eu acho que se você tiver uma compreensão, pode ser superficial, tá? Você não precisa saber tudo, mas você souber a parte conceitual de cada era, tá? Aquela parte do absolutismo, iluminismo, contratualismo, tem que saber os principais sociólogos e suas teorias. Então, procura cada um, tá? Dá uma procuradinha ali em cada um dos que estão no teu edital aí e dá uma pesquisada sobre eles. Procura fazer esse resumo. No raio-x a gente tem, tá? Focaria aí também em Foucault. Se eu fosse apostar, eu acho que ele pode ser um dos caras que podem aparecer na tua prova. Teoria geral do Estado. Eu daria uma atenção ali à parte de diferença entre povo, população e nação. A gente vê isso no começo da faculdade, gente. Diferença entre povo, população e nação. Sistemas de governo e suas características. Tutela coletiva. Turma, tutela coletiva tem que saber tudo de ACP, tem que saber tudo da legitimidade ativa da defensoria. Parece quem não estudou para a defensoria, enfim, pode não estar muito por dentro, ou enfim, pode até pensar em questionar essa legitimidade, mas para quem estuda para a defensoria isso já está muito óbvio, mas pode cair na tua prova ainda assim, continua caindo nas provas. A parte de tutela em juízo dos interesses individuais, homogêneos, difusos e coletivos, aquela classificaçãozinha tem que estar sabendo. Coisa julgada, nação coletiva, também é um dos pontos principais, tá? Direito da pessoa idosa com deficiência, tem que ler os estatutos, tá? Os dois estatutos dariam uma atenção especial.
Também a resolução do CNJ 401 2021, recente, tá? É muito importante para vocês na sua prova. E chegou a hora do último, gente. Princípios e funções institucionais da Defensoria Pública. Pessoal, princípios não tem por onde correr. Você vai ter que saber tudo da Lei Complementar 80/94. Leia todo. Eu deixaria de fora, apesar do edital ainda prever a parte da DPU e DPDF, que é um pouco diferente. Tá? Mas leia tudo, parte inicial e a parte dos estados, leia tudo. E leia a Lei Complementar Estadual, a 117/94, você vai ter que ler toda. Tá? Não tem como fugir. No raio-x a gente aponta para você os principais artigos dessa lei complementar estadual que você não pode deixar de ler, mas saiba, minha aposta aí é a parte dos órgãos da administração superior da Defensoria de Rondônia. É muito comum a sua questão procurar isso, sabe? Eu sempre procura saber essa estrutura do órgão superior e a competência de cada um desses órgãos. Importantíssimo. Sempre tem uma peculiaridade de uma defensoria estadual para outra, muda um pouco essas atribuições, muda um pouco essa competência. Beleza, gente? Só recapitulando, prova 21 de janeiro, a prova objetiva à tarde, e no dia 22, dia subsequente, já tem a prova discursiva, então todo mundo vai ter a oportunidade de fazer a prova discursiva, de fazer você tem. Agora, os 200 e pouco lá, que vão ter a prova corrigida da classificação geral da segunda fase. E para você passar da segunda fase para o psicotécnico que vem antes da prova oral, você tem que estar entre os 77, mas só vai ser levado em consideração a sua nota da prova discursiva. Deu para entender? Nossos alunos, qualquer dúvida, vocês podem nos perguntar. As matérias estão sendo postadas e de dica de imediato o que você precisa fazer, tá? Dica número 1. Se você ainda não fez as últimas provas de defensoria do Sebrasp, tá? Do final do ano passado e desse ano, faça todas as provas. Peguem as matérias, por exemplo, estou estudando constitucional, pegue a matéria de constitucional e vá fazer a de Tocantins, vá fazer a do Piauí, vá fazer a prova de Sergipe, vá fazer a prova do Pará, faça essas últimas 4 provas, zerou, aprendeu, está por dentro de constitucional do que vem sendo cobrado no Sebrasp, vai para o próximo tema. Cada um desses eu quero que você faça esse simulado, porque você vai ter uma noção do que vai ser cobrado, do que vem sendo cobrado para você, como vem sendo essa abordagem. Isso você vai ganhar muito tempo na hora do seu estudo, tá? Vai ganhar muito tempo na hora do seu estudo, então faz isso, separa matéria por matéria que está no teu edital de Rondônia, vai uma por uma e procura as últimas provas responder de cada matéria. Faz isso pelo menos aí essa primeira semana, zera essas provas, porque vai ser muito importante para você. Nossos alunos, vocês vão ver aí que a gente faz comentário, né? Ponto a ponto do edital, a gente já traz um pequeno resumo dos principais temas, a gente traz alguns links de aulas gratuitas também quando você precisa aprofundar, a gente traz o link direto para a jurisprudência do Dizer Direito, nossos alunos conseguem ganhar aí 2 meses de acesso ao buscador do Dizer Direito, também vai ser importantíssimo, sobretudo porque é prova da Sebrasp, beleza? Então, quem não tem ainda o raio-x do edital, procura a gente, vocês vão estar bem assessorados, a gente entra de cabeça aí no projeto para ajudar vocês, beleza? Sim, e a segunda fase, né? No final de semana, uma dica para a segunda fase. Pesquisem as provas anteriores, façam questões anteriores. Vou te dar um toque aí, a gente tem existe um site chamado Questões Discursivas, você consegue comprar um compilado, um e-book de questões, isso você consegue ter acesso imediato, das questões passadas, de provas passadas de defensoria. Então, faça essa aquisição, vai ser importante para você treinar, treine as peças. Não tenho acesso a curso, ainda não sei se eu tenho condições de passar. Treine sozinho, é possível. Pegue as provas passadas, vê o que se cai, responda questões, tá? Treine e você vê primeiro o que é possível. Observe os espelhos do que é cobrado.
A questão é objetiva mesmo, tem que ser respondida de forma objetiva, não precisa pensar muito, tá? É para falar de tal instituto, ele está fundamentado aonde? Está na Constituição, tem um princípio, qual é a base legal, qual é a posição do STJ, do STF, existe essa posição majoritária ou minoritária, coloca lá, acabou. A tese doutrinária, tese de peça processual na parte de defensoria, você vai colocar tudo que for defensivo. Primeiro, vou começar com preliminares. Existem aqui qual o prejudicial de mérito que eu tenho para analisar que pode beneficiar o acusado. Vai colocar tudo. Primeiro é identificar a peça, obviamente. Identifica a peça, procura os requisitos e vai para a fundamentação legal. O máximo de artigos que você puder fundamentar e o máximo de teoria você coloque lá. Você não precisa discorrer sobre esses artigos e explicar filosoficamente, não. Você tem que constar lá no seu espelho, no que tem no espelho. Beleza? Tem dúvida, fala com a gente. Um forte abraço. Raio-X do edital, gente. Um passo a passo de como estudar cada ponto do seu edital. Um abraço, até mais.